Olá, sou o professor Elber, leciono Física no Colégio Ferreira Prado e venho aqui falar um pouco sobre o projeto que foi desenvolvido durante esse segundo semestre. Esse projeto ele se desenvolveu dentro do tema da astronomia e foi ancorado nos capítulos 11, 12 e 13 do livro 2A, que é o livro que corresponde ao terceiro bimestre deste ano. O projeto foi dividido em 5 partes, vou falar brevemente de cada uma delas. Em seguida um pouquinho sobre os projetos que os alunos desenvolveram. O projeto, a parte 1, ele fala um pouco sobre as características gerais do sistema solar. A ideia foi mais bem dar uma abertura de portas e uma contextualização do tema que seria desenvolvido ao longo do projeto. A parte 2 tratou da história da astronomia, já um tema mais afinado com o material didático, onde abordei o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico, um contraste entre basicamente de um lado Aristóteles e Ptolomeu, do outro lado Copérnico. A parte 3 foi abordada as leis de Kepler, que descrevem como é o movimento orbital. A parte 4, a lei de gravitação universal, mais comprometida de o porquê que é assim o movimento orbital. E finalmente a parte 5 foi um fechamento desse projeto, onde foi feito exercícios abordando todo o conteúdo teórico que foi apresentado durante o projeto, a título de dar mais uma retroalimentação para os alunos. Com respeito ao projeto dos alunos, foi bem interessante e também me surpreendeu um pouco que eles se interessaram por temas que não são tão correntes, tão comuns dentro do âmbito da divulgação de astronomia nos meios de divulgação correntes, como televisão e internet. Vou mencionar brevemente os projetos desenvolvidos pelos alunos. O Gabriel se interessou pela teoria da hipótese nebular, que é a teoria que descreve a origem das estrelas e dos planetas. O Kaique falou sobre a gravidade, que é desde a concepção tanto newtoniana como também de Einstein, então ele fez um contraste entre ambas. O Arthur ele falou sobre as elipses, tanto da órbita elíptica dos planetas, como também das características geométricas associadas a essa forma geométrica, a elipse. Mateus e Thiago abordaram um tema sobre o cinturão de Kuiper, que é bem interessante porque é um tema muito recente, que foi a desqualificação do planeta Plutão, que deixou de ser planeta para ser um planeta anão, porque dentro do cinturão de Kuiper precisamente foram encontrados objetos que hoje são qualificados como planetas anões. Foi dentro do cinturão de Kuiper que gerou toda essa controvérsia relativamente recente, foi em 2006. E finalmente a Mariana, juntamente com a Giovanna Cavenaghi, como também a Giovanna Zanardi, as três fizeram um tema também bem particular. Elas falaram sobre os anéis de Júpiter, Urano e Netuno. Costuma-se falar muito dos anéis de Saturno, porque esses anéis são mais evidentes. Desde um telescópio amador se consegue ver. Mas o Júpiter também tem anéis. Aí estão. O Urano e Netuno também tem anéis. Então o tema que elas abordaram foi isto, os anéis desses 3 planetas gasosos. E é isso que eu queria falar brevemente. Espero que vocês tenham um bom dia e até a próxima. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau. A elipse é o lugar geométrico do plano no qual a soma das distâncias de qualquer ponto da elipse até seus focos é uma constante. Um exemplo de elipse é o nosso sistema solar. A primeira lei de Kepler afirma que a órbita dos planetas ao redor do Sol é elíptica, estando o Sol num dos focos. Para fazer elipse, eu usei pregos, uma linha e uma cartolina. Eu amarrei a linha nos 2 pregos e com uma caneta eu fui contornando. A gravidade. A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza, em conjunto com o eletromagnetismo. Na física moderna, a descrição mais precisa de gravidade é dada pela teoria geral relativamente de Einstein e a de Newton.
Do ponto de vista prático, a atração gravitacional da Terra confere ao peso dos objetos e que faz que caiam no chão quando são soltos. Do ponto de vista cosmológico, a gravidade faz com que a matéria dispersa e se aglutine, em que a matéria aglutinada se mantenha intacta, permitindo que a forma da existência de planetas, estrelas, galáxias e a maior parte dos objetos microscópicos do universo. A gravidade ainda é responsável por manter a Terra e os demais planetas e satélites em suas respectivas órbitas, pela formação dos mares, pela conversão natural, por aquecer o interior das estrelas e planetas, de formação de vários outros fenômenos da Terra no universo. Segundo a primeira lei de Newton, ao menos que haja alguma primeira força resultante não nula sobre o corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo da linha reta com velocidade constante, similar a uma bola de futebol batendo no chão. Para o primeiro desses problemas, Einstein desenvolveu uma teoria da gravidade chamada relatividade geral, publicada em 1915. Nessa teoria, ele estabelece o chamado princípio de equivalência, onde não há um observador distinguindo localmente se há um corpo gravitacional ou em movimento acelerado. Essa teoria também prediz a presença da matéria que distorce. O Sistema Solar é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo astro, que possui massa muito maior que a de qualquer outro planeta. Os corpos mais importantes do Sistema Solar são os 8 planetas que giram ao redor do Sol, descrevendo órbitas elípticas, isso é, órbitas semelhantes a circunferências ligeiramente excêntricas. O Sol não está exatamente no centro dessas órbitas, razão pela qual os planetas podem encontrar-se às vezes mais próximos ou mais distantes dos astros. O Sol e o Sistema Solar tiveram origem há 4,5 bilhões de anos, a partir de uma nuvem de gás e poeira que giravam ao redor de si mesma, sob a ação de seu próprio peso. Essa nuvem se achatou, transformando-se num disco, em cujo centro formou-se o Sol. Dentro desse disco, iniciou-se um processo de aglomeração de materiais sólidos, que, ao sofrer colisões entre si, deram lugar a corpos cada vez maiores, os outros planetas. A composição de tais aglomerados relacionava-se com a distância que havia entre eles e o Sol. Longe do astro, onde a temperatura era muito baixa, os planetas possuem muito mais matéria gasosa do que sólida. É o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas perto dele, ao contrário, o gelo evaporou, restando apenas rochas e metais. É o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Oi, meu nome é Thiago, eu sou do Colégio Ferreira Prado e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Cinturão de Kuiper. Oi, eu sou o Matheus e vamos falar disso com o auxílio do professor Elber. O Cinturão de Kuiper é uma região do Sistema Solar com formato de um anel, que se estende além da órbita do planeta Netuno, que se encontra a 30 UA de distância do Sol, até 55 UA. Os cometas de curto período, que levam menos de 200 anos para orbitar o Sol, são originários do Cinturão de Kuiper, podendo haver centenas de milhares de corpos gelados maiores que 100 km,
e um número estimado de trilhões ou mais de cometas dentro do cinturão de Kuiper. Vários planetas anões dentro do cinturão de Kuiper têm luas. Objetos pertencentes ao cinturão de Kuiper são classificados como objetos transneptunianos, ou seja, que se localizam além de Netuno, o último planeta do Sistema Solar. Netuno, aliás, é o grande responsável, segundo as teorias, pela formação desse conjunto de asteroides, em razão da influência que ele exerce em suas órbitas. O que vem depois do cinturão de Kuiper? O maior de todos é o Ceres, com 946 km de diâmetro, classificado como o único planeta anão, a mesma classificação do planeta Plutão. O cinturão de Kuiper tem algumas semelhanças ao cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, mas é muito mais massivo e começa na órbita de Netuno. Olá pessoal, hoje vamos fazer um experimento sobre a aceleração da gravidade. Segue os passos aí para conseguir entender melhor. Primeiro passo: tirar as medidas da altura usando a parede como referência. Nós usamos uma drena para conseguir medir certinho. Como podemos observar, os meninos chegaram no resultado de 2 metros de altura, aproximadamente. Segundo passo: nosso objeto para calcular a aceleração foi uma bola de beisebol e um celular para cronometrar o tempo exato que a bola cai. Fizemos isso 10 vezes, ou seja, 10 tempos. Olha de novo. Os resultados variam entre 43 e 47 milissegundos. Terceiro passo: com os tempos já anotados, agora é a hora da equação. Primeiro fazemos uma média de todos os tempos juntos, somando-os e dividindo por 10, já que são 10 tempos. Nossa colega calculou a média sendo 0,63 segundos. Já estamos perto do final. Agora vamos usar a equação do movimento de queda livre, sendo este ΔH igual a gt ao quadrado dividido por 2. Nosso colega chegou no resultado de 10,07 metros por segundo ao quadrado. Seu resultado mais exato seria 9,8 metros por segundo ao quadrado. Entretanto, você certamente vai encontrar este valor arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado. Obrigado por assistir. Olá a todos, eu sou a Giovana Cavenaghi do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a Mariana. E eu sou a Giovana Zanardi. Estamos realizando um projeto de física do nosso itinerário formativo do Colégio Ferreira Prado. Neste vídeo, falaremos sobre os anéis dos planetas. Todos sabemos que Saturno possui os anéis mais visíveis em relação aos outros planetas. Entretanto, não é só ele que apresenta esses anéis majestosos. Os outros planetas gasosos também apresentam. Vamos falar hoje sobre eles e suas características também, depois de anos e anos de pesquisas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, estando situado entre Marte e Saturno. Seu tamanho rende-lhe vários satélites naturais, orbitando ao seu redor, cerca de 70 mais ou menos. Júpiter também tem anéis. Não são como os de Saturno, o que é o grande expoente dessa característica planetária, mas foram observados pelas sondas que visitaram o gigante do Sistema Solar. Descobertos pela Voyager 1 em 1979, os anéis de Júpiter são compostos por poeira cósmica que orbita o planeta. Devido à sua grandeza, essa poeira ao redor do planeta torna-se frágil e de espessura fina, não sendo visível a grandes distâncias. Seus anéis escuros e com pequenas partículas rochosas. Como comparação, os anéis de Saturno são de gelo, por isso irradiam luz e podem ser vistos de longe. Cientistas apontam que os anéis de Júpiter são formados por coalizões de meteoros nos satélites naturais do planeta, em especial nas luas galileanas, quando há colisões, fragmentos dos satélites são ejetados e atraídos pela enorme força gravitacional de Júpiter, entrando em sua órbita. Urano é um dos 4 planetas gasosos do Sistema Solar. Ele é o terceiro maior planeta desse sistema e apresenta uma composição de gases como o hidrogênio e o hélio. O planeta Urano foi identificado em 1781 pelo pesquisador alemão Wilhelm Herschel. É um planeta ainda pouco explorado, em razão da sua distância em relação à Terra e também das dificuldades técnicas de exploração da sua superfície. Os anéis de Urano foram identificados em 1977. Na época, a descoberta significou uma grande novidade para a astronomia, uma vez que até então acreditava-se que apenas Saturno possuía anéis. Na atualidade, sabe-se que todos os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, possuem anéis.
A principal característica dos anéis de Urano é a opacidade, uma vez que ele não tem iluminação própria. O planeta Urano possui 13 anéis planetários conhecidos. Eles são estreitos e formados possivelmente por uma estrutura de partículas especiais e até mesmo gelo. Netuno possui diâmetro de 49.528 km, sendo o 4º maior em tamanho. Esse corpo celeste, assim como Júpiter, Saturno e Urano, é considerado um planeta gasoso, cuja atmosfera é composta principalmente por hidrogênio, hélio e metano. Os anéis de Netuno, embora muito menos amplos do que os de Saturno, ainda são bastante fascinantes. O anel mais externo, chamado de Adams, tem 3 arcos incomuns, conhecidos como liberdade, igualdade e fraternidade. De acordo com a NASA, os arcos provavelmente têm a mesma forma que tem, por causa dos efeitos gravitacionais de uma das 13 luas de Netuno, a Galateia. É maluco pensar que não confirmamos a existência dos anéis de Netuno até 1989, quando a sonda Voyager 2 da NASA fez seu sobrevoo no planeta. A Voyager 2 conseguiu nos dar um vislumbre desse mundo elusivo e de seus 5 anéis, que são todos batizados em homenagem a astrônomos que estudaram os gigantes de gás. Mas mesmo antes de a Voyager 2 chegar ao sistema netuniano, o astrônomo Dr. Edward Guinan havia observado padrões de escurecimento incomuns em torno do planeta em 1968. Em 1982, ele e alguns colegas reavaliaram os dados, percebendo que haviam na verdade encontrado 2 anéis. A maioria das pessoas não sabe dos anéis de Netuno porque, sinceramente, eles são bem difíceis de ver. Os anéis de Saturno são grandes, gelados e super refletidos, enquanto os de Netuno são bem escuros. São pequenos pedaços de gelo e poeira, normalmente como do tamanho de flocos de neve, embora alguns se entendam por vários metros. O modo como ele pode ser formado é que um asteroide ou uma lua tentou se formar naquela região e foi destruído, estando tão perto de um planeta tão grande. Segundo essa ideia, os restos espalhados então formaram um anel, como um belo eixo girando. E essa foi nossa viagem espacial pelos planetas gasosos do nosso sistema solar. Espero que tenham se divertido e até o próximo vídeo! Mentira, não vai ter não.